e deixar vocês na mão. Por isso que eu estou regravando, contando o mesmo conteúdo que foi dado na última aula. Os que estavam presentes vão poder concordar comigo. Aí a primeira pergunta é: o que esse objeto representa para você? O que esse objeto daqui representa para você? Pense por alguns segundos. Algumas pessoas falaram para mim que é um lápis, outras pessoas falaram para mim que era dinheiro, outras pessoas falaram para mim que era um... Já responderam para mim que é um modo de fazer serviço, é uma produção. Já tiveram pessoas que chegaram mais longe do que um lápis. Eu vou dizer para vocês duas histórias. Isso daqui representa para o meu avô o momento que ele deixou de estudar porque a professora falou que ele era burro demais para poder aprender. Eu acredito que o meu avô tinha dislexia, alguma coisa do tipo. E ele saiu da grade escolar e não pôde estudar, né? E conseguiu de outras formas empreender, foi chefe de cozinha, mas enfim. Mas quando o meu avô vê um lápis, é essa imagem que vem na cabeça dele. Se você perguntar para ele, em algum momento ele vai falar sobre esse assunto. De igual forma, a mãe de uma amiga minha teve que sair da escola para poder cuidar das filhas, né? Ela foi mãe solo por muito tempo e agora nos 50 anos dela ela pôde voltar a pegar no lápis. Então o lápis ele tem uma representação, ele tem um valor pessoal histórico para a pessoa muito grande. E é por isso que eu falo que eu trabalho com comunicação, que eu falo sobre os bens materiais, que pode ser um lápis, pode ser um produto que você vende, pode ser um serviço, e os bens imateriais, que é o quê? O capital social, o capital intelectual, o capital emocional, que agrega sobre este produto. Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje. As minhas referências, para não ficar nas minhas palavras como se eu tivesse inventado, tem Pierre Bourdieu, que fala sobre bens materiais e imateriais, e aí fala sobre capital social, capital intelectual. Tem também o Alexander Osterwald, que também traz o Business Canvas, né, que projeta ali uma metodologia prática de você conseguir fazer uma estrutura de empreendimento. Então também está ligado a você entender sobre o seu stakeholder, sobre outras dinâmicas que não partem propriamente do marketing, parte de gestão. O GIG é gestão inteligente growth. É quando você tem uma noção que você tem um empreendimento e você precisa fazer o fluxo de caixa. Hoje não é aula de fluxo de caixa, mas eu queria que essa palavra repercutisse na mente de vocês, porque isso também está dentro da minha metodologia de trabalho. O GIG é a gestão inteligente de gasto. O que significa isso? Você trabalhar com o sistema ERP, né? E outros tipos de sistema como o Microsoft BI, para que você consiga ter um olhar completo do seu negócio, e aí sim que é pegar toda a estruturação financeira da sua empresa e de serviço, entendendo a atividade produtiva, entendendo a ficha técnica, se você trabalhar com alimentação, para o cliente, que ele entenda e consiga consumir e seja transformado pelo seu produto. Então marketing é isso. Marketing não é fazer vídeo do TikTok, marketing não é botar balde na cabeça, marketing não é fazer logotipo. Logotipo ele é uma ferramenta de documentação onde você tem a sua identidade e ele é só isso. O logotipo ele serve para que as pessoas te identifiquem como alguma coisa. Então o logotipo ele tem essa função. Agora o branding ele tem a função de quê? De encorpar, de criar uma história, pensar na cultura da empresa, o que a sua empresa aceita, quais são os valores dela, qual que é a proposta de valor e por que precisa do branding, para que a percepção de valor dos seus clientes esteja alinhado com a proposta que você ofereceu. Imagina você falar que você é uma marca de luxo, e aí você vem com o cartão do mais barato, mais vagabundo de todos. Então a percepção de valor não casa muito
com o que você está dizendo. Então é por isso que tem a função do brand. Conseguir alinhar o que você quer, o que é a sua proposta e o que de fato você tem a oferecer. Então isso é o começo da aula, o porquê nós odiamos o marketing. Então vem aqui as garrafas da Coca-Cola, que foi uma empresa gigantesca que todo mundo conhece, e ela passou por várias etapas. Aqui representa a garrafa de Coca-Cola se adequando ao cliente. Muitas das vezes as empresas elas querem que o cliente se adeque a ela. Ela vem com a ideia. A minha ideia é uma ideia transformadora, e aí você que não tem nada a ver com isso tem que comprar do meu produto no preço que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero. Tá errado. O cliente ele paga todas as contas, todas as possíveis contas. Se você for entrar em contabilidade, você vê que o cliente está pagando. Então nada mais justo do que você se adequar ao seu cliente, fazer uma pesquisa quantitativa e qualitativa de geolocalização para que você consiga fazer com que o seu cliente veja valor no produto que você tem a oferecer. Então aqui essa garrafa de Coca-Cola, ela mostra as fases que a Coca-Cola passou, né? E hoje a gente já conhece a Coca-Cola como a garrafa retornável, que ela também tem ali a função de baratear o custo do produto e fazer com que você compre mais Coca-Cola. Por quê? Porque as garrafas anteriores elas não eram retornáveis. Se você é um pouco mais velho, né, pegou a minha idade, você conhece as garrafas de vidro, que foi um começo de proposta da retornável, mas veio aquela de plástico, né, que eles conseguem reutilizar, fazer o reciclar elas. Então tem toda uma questão de impacto ambiental, e isso tudo é pensando no quê? Pensando no cliente, não em si mesmo. E como o meu negócio vai funcionar, vai girar e vai atingir o meu cliente. Então, o que de fato é marketing? Foi isso que eu acabei de explicar. Mas para ficar mais aberto na sua mente, a gente vai pegar o marketing da década de 80, que tinha lá, foi o Philip Kotler, que pegou e desenvolveu os 4 preços, que é produto, preço, prazo e promoção. Produto é o quê? Produto é a sua proposta de valor. É o que você ali desenvolveu como algo, seja serviço, seja produto, mas como que você está construindo esse produto de forma que ele tenha a existência, ele saia do papel. Se você fazer a sua ficha técnica, se você fizer a sua atividade produtiva, você fez o seu produto. O preço já é a segunda fase, já é a segunda etapa, é a questão da precificação. Como esse produto tem de preço no mercado, como que ele o valor dele faz a competitividade, né, com outros produtos. Por quê? Dando exemplo aqui da Polishop, existem várias outras marcas. Como que a Polishop faz a pesquisa para poder identificar, né, dentro da fábrica dela uma maneira de encontrar o preço adequado. A praça é a geolocalização. Qual que é o melhor local, seja digital ou seja físico, que eu vou colocar? Eu sou uma cabeleireira, tem uma rua onde só tem cabeleireira ali, e tem uma outra rua onde só tem mulheres que são empreendedoras de vários setores, da estética, da área de direito, da área médica. Onde que é o lugar mais estratégico para eu poder abrir o meu ponto de loja? Onde tem 30 cabeleireiras e eu vou ser obrigado a competir por preço, literalmente falando, porque se tem 30 ali, a pessoa vai acabar indo na mais barato. Ou eu vou ir no lugar onde só tem eu ali e eu vou fazer o monopólio dentro daquele lugar. É muito mais estratégico a geolocalização, para mim poder fazer o quê? Ter mais percepções de valor e as pessoas comprarem mais a minha proposta de valor. E a promoção seria a publicidade, que é o design como um todo. Como que vai ser o site, como que vai ser a conversa que eu vou utilizar, quais vão ser as metodologias. Então isso daqui é os 4 P's que foi utilizado na década de 80 e foi
visto na televisão, foi visto em vários produtos, onde eles mostravam o produto ali na prática, né? Gerando percepção de valor. A Ana Maria Braga também testa até hoje os produtos, né? Aquele fogão ali é patrocinado, o fouet que está sendo usado ali é patrocinado, tudo é patrocinado, e ela cria um ambiente de cozinha e de bem-estar para agregar na percepção de valor das marcas patrocinadoras. Então as marcas patrocinadoras pagam por isso, pela percepção de valor que é construída a partir daquele cenário, porque aquilo dali é cenográfico, não é uma cozinha real, né? Tem diversas câmeras ali, para que gere esse ambiente familiar e gere a conexão com os receptores, que são as pessoas que estão assistindo. Aí a gente vai entrar na comunicação, explicando que a comunicação ela está em tudo. Por isso que a comunicação ela precisa ser integrativa. Por isso que você precisa de fazer com que no seu vídeo, o seu reel se conecte com a proposta de valor da tua empresa, que ajude você a ter percepção de valor, que ajude as pessoas a entenderem o custo da tua pizza ser R$ 120, não 80, porque você tem gastos produtivos, né? Gastos operacionais. Então o marketing ele entra ali para fazer com que a pessoa, num vídeo, numa fotografia, numa apresentação, compre a ideia que você está vendendo para ele. E isso é um ato de comunicação, percebe? Então a comunicação integrativa é isso, é você entender que existe o bem material ali, que é o hambúrguer, que é muitas das vezes sei lá, o suco ou qualquer outra coisa que você está vendendo, mas você precisa de entender o imaterial. O que que aquela pessoa espera? Às vezes ela tá com preguiça de fazer uma comida em casa e aí ela vai procurar a tua marca, ou a pessoa que é o seu público-alvo é alguém que quer ir com a família porque você criou um ambiente legal para ser um ponto de encontro familiar, é um ponto de encontro de amigos, é um ponto de encontro de pessoas da igreja, é um ponto de encontro de pessoas que gostam de um samba. A comunicação precisa de estar alinhada. Eu já dei um exemplo uma vez que imagina uma advogada falando do saber jurídico dentro de um baile funk para poder vender o produto dela. Será que ela vai conseguir ser ouvida dentro daquele espaço? Não que os funkeiros estejam errados ou que ela esteja errada. Ela só está escolhendo o local errado para poder vender o serviço dela. Então a comunicação tem esse papel de fazer com que você perceba qual o tom que você vai utilizar e qual a integração que você vai fazer dentro dos seus serviços, né? ERP, trazendo aqui as claras, é o sistema que você utiliza para fazer de forma com automações o seu dia a dia. Eu vou dar alguns exemplos aqui: DigiDelivery, anota aí, iFood, FREST. Só que dentro desses sistemas de ERP, existe uns que são mais voltados para uma coisa, outros que são mais voltados para outra. Aí você precisa de fazer uma análise para ver qual que atende melhor a você, né? Ou chamar um analista de comunicação para poder dialogar com você e te ajudar na melhor escolha do custo e benefício de ambos, tá? E aí o primeiro erro que acontece é sobre a função dos creators. Já tem uma aula sobre isso, vou deixar o card aqui em cima. O creator, o que ele é, né? A pessoa que trabalha como o blogueiro das antigas, aquela pessoa que conta a vida dela. Você precisa entender que as redes sociais, ela é uma máquina de fazer dinheiro. As pessoas que estão ali, que criaram a rede social, elas estão trabalhando. Então a rede social, ela não é um ambiente sociável como propriamente se diz. Ele tem funcionários. E o creator é o funcionário principal da rede social, de todas elas, Instagram, TikTok, Kawaii. Por quê? Porque ele faz com que tenha retenção de tela. Essa retenção de tela faz com que você fique ali gerando dados, ou seja, o vídeo que você vê mais, o vídeo que você vê menos, o que você comenta, o que você não comenta, o que você compartilha, o que você salva. Isso gera dados. E esses dados são dinheiro. Por que são dinheiro? Porque esses dados são comprados pelo gestor de tráfego, que compra dados e faz com que esses dados, que são pessoas, vão à tua empresa. Ou seja,
pessoas mais qualificadas. Então, a função do creator é gerar dados, não é gerar venda. Então, às vezes o cara, ele é empreendedor e ele fala: "Ah, o creator tá ali, tá fazendo dinheiro, então eu vou começar a gravar vídeo". Só que você entra da forma errada. Por quê? Porque a rede social também tem a forma do empreendedor entrar. A forma do empreendedor entrar é utilizar as redes sociais para gerar dados para si. Quando você entra lá dentro da sua função de informações, você consegue ver ali se são mais homens, se são mais mulheres que estão te assistindo, qual que é o horário de pico, qual que é o horário de menos visualização, qual é o estado que as pessoas estão te assistindo, então tem uma geolocalização ali. Tá tudo claro para você. Tá tudo claro, mas não é um dado completo. Por quê? Porque ele fala: "Olha quanto dado eu tenho". Não seria mais legal você pagar um valorzinho para você poder ter mais informação? E aí que entra a gestão de tráfego, o Meta Business, né? Que ali ele dá uma visão mais completa desses dados. Está havendo até uma questão sobre o uso de dados, porque isso é meio invasivo, né? A pessoa ali, sem saber, ela está concordando quando ela entra nas redes sociais e deixar você rastrear completamente a vida dela. E é por isso que hoje tem a privacidade de dados. Pergunta-se se você aceita os cookies, que é basicamente o que? Os cookies são esse rastreio de dados, mapeamento de calor, que é saber onde você está clicando com o mouse, saber se você chegou até o carrinho de compra. Quando você aceita um cookie, é isso que você está dando, seus dados. E é isso que a gente precisa saber para poder o quê? Qualificar melhor a nossa comunicação. Entendeu? Então, quando você usa as redes sociais, você está basicamente pagando sem saber, né? Para o Mark Zuckerberg fazer muito dinheiro em cima de você. Porque se você tentar fazer um anúncio hoje em dia, pelo menos a diária dele é R$ 60 para você começar a brincar. Então você gasta uns R$ 1.500 por mês se você quiser usar esses dados mais completos para você poder trazer pessoas para suas redes. E aí tem a segunda questão, que é a visão redutiva do marketing, né? Aonde as pessoas elas entendem o CBV, que é o característica, benefício e valor, que é basicamente que, ó, esse lápis daqui ele funciona, ele escreve, custa R$ 2 e compra. Ninguém vai comprar de você se você pensar nessa visão redutiva, nessa visão dos anos 90, onde mostrava um comercial, onde explicava a função só do produto, para que ele servia e a pessoa já automaticamente comprava. Hoje as pessoas elas querem que você conecte, você utilize estratégias para que você gere valor, né? E se você viralizar com o público errado, você vai ganhar só uma rede de escárnio ali. Se você só fizer conteúdo para você poder viralizar, o que você ganha? Você ganha um público completamente desqualificado, que é o público topo de funil, que não está querendo ver você, que ele está querendo ver um conteúdo divertido apenas, e você caiu ali de paraquedas, aí ele vai ver outro vídeo teu, e você vai completamente contrário às crenças dele. Então, quando ele vê isso, a primeira reação dele é o quê? Te denunciar, falar que você está falando palavras que ofendem, ou fazer o escárnio, entendeu? Então, você tem que tomar cuidado se o humor ou se o drama está conectando com a sua comunicação, está conectando com aquilo que você está querendo vender. Aí aqui tem a evolução do marketing, né, dos anos 80 até 2013, era se utilizado esse marketing CBV, característica, benefício e valor. Depois, em 2013, já veio a Dove, onde lançou a campanha, que era a campanha de transformação das mulheres. Eu já vou falar sobre isso. Em 2020 começou as redes sociais, que ainda não utilizavam essas mesmas estratégias que a Dove, o publicitário da Dove, que agora eu não lembro o nome desse querido, criou, que foi o Beauty Sketches.
que agora a gente vai entrar sobre ele, que é muito importante para a transformação do que a gente entende como marketing. Aí aqui tá falando sobre isso, sobre o Beauty Sketches, e em 2020 sobre a gente tentar se conectar, sendo que a gente ficou preso ali em meio à pandemia. Então a gente aprendeu uma nova linguagem de comunicação, que foi o digital. A gente foi forçado a entrar no digital. Eu, por exemplo, odiava redes sociais, mas eu não podia sair de casa, então eu tive que aprender essa nova linguagem. E ali em meados de 2020 eu comecei a retomar a gravação de vídeo, né, gravando vídeos de lojas do lugares onde eu estava, porque eu achei divertido fazer isso. E eu falei, pô, eu acho que dá para se criar um conteúdo aqui, mesmo que a gente ainda não tivesse visão de valor monetário como a gente tem hoje. Lá em 2020 você gravava, né, Felipe Neto, Kéfera, PC Siqueira, eles gravavam conteúdos ali desde antes de 2020, desde 2012, só por gravar, contar a vida dele. Mas em 2020 se surgiu a rede do creator. Qualquer um pode ser um criador, qualquer um pode contar a sua história. Mas vamos voltar à campanha da Dove, porque eu acho que o impacto da Dove ele é muito crucial para essa era de comunicação. A Dove, ela entendeu que a forma dela vender produto não estava funcionando. E a gente estava numa época lá em 2013 que as mulheres elas estavam sobrecarregadas. Então, já pegou shampoo feminino? Já pegou? Você já pegou shampoo feminino? É basicamente assim, ó. Shampoo para cabelo quebradiço, fedido, com caspa, ferrado mesmo, podre. Aí você fala, esse daqui é bom. Então, a indústria da beleza só tratava as mulheres dessa maneira. E isso estava adentrando essas mulheres com uma percepção de valor muito ruim sobre elas mesmas. Elas estavam sempre se identificando sempre os seus defeitos, porque elas aprenderam a verificar os seus defeitos, não a sua beleza. Então a campanha da Dove fez o contrário. O que eles fizeram? Eles chamaram um profissional forense, que é aquele cara que faz seu autorretrato. Aí você sentava ali, você mulher, sentava ali e você contava a sua imagem. Ó, eu me acho com cabelo crespo, ruim, quebradiço, sou velha, tenho olheira, não deu tempo de fazer maquiagem quando eu vim pra cá, minha boca tá toda ressecada, meu cílio, a máscara não deu certo, eu sou feia. Isso sem ele induzir, é ela falando sobre si. A autoimagem dela estava tão prejudicada que ela se detonava. E aí, na primeira imagem aqui, você vê um recorte aonde é a mulher falando sobre si e como uma outra mulher enxergava ela. Por quê? Porque tinha o trabalho do forense sobre a mulher fazendo a sua autoimagem e de uma outra mulher fazendo a autoimagem da foto que ela via daquela mulher. Então, a mesma mulher que se lia daquela maneira ruim se viu transformada por uma outra mulher. Então isso foi um impacto muito grande. Por quê? Porque a mulher viu que as crenças dela estavam danificadas pela indústria da beleza. E a Dove fez um resgate ali, houve-se um empoderamento feminino e ela parou de focar em vender produtos. Ela falou, olha só, você já é bonita, você já é boa da maneira que você é. Se você reparar os comerciais da Dove, eles não estão ali para criticar a mulher ou a beleza da mulher. Ele está ali para poder enaltecer a beleza da mulher. Ele está ali para poder construir, né, uma imagem conjunta onde os produtos delas só estão para poder tratar com mais carinho sobre a sua pele, tratar com mais leveza se você tem pele sensível. Entende? Eles não utilizam dessa fala grosseira sobre o corpo feminino. E aí, após o resultado desse comercial, a Dove conseguiu vendas enormes, porque as mulheres se conectaram com esse resgate da sua beleza interior. Então a gente começou a perceber que quando você traz uma história, quando você cria um bem material, quando você reforça um capital social ali,
de linguagem comunicativa, você consegue fazer com que a tua empresa, que tem ali toda uma operação, seja vista com bons olhos. Por quê? Porque toda empresa tem uma ação de transformação no mundo. Então é por isso que eu chamo as pessoas que me seguem de transformadores, porque você transforma de fato o teu empreendedor, você transforma a maneira do seu, você transforma a maneira do teu cliente falar, você transforma a maneira do teu cliente pensar, você transforma a maneira do teu cliente agir, você transforma a maneira do seu cliente se vestir. Então você é um transformador, é por isso que eu falo sobre transformação. E a gente vai ver isso agora. Não, vai ver daqui a pouco. Antes eu tenho que falar de funil. Então você vai precisar de entender como é que funciona a cabeça do cliente. O cliente, quando ele é topo de funil, sabe aquele comercial da Spotify quando você não paga? Você sabia que se você pular 365 vezes em um minuto, você consegue não sei o que, não sei o que, não sei o que? Então esse é o cara topo de funil, o cara que não quer ver o teu comercial, o cara que tava vendo vídeo de gatinha. Aí aparece você ali. Então, você quer comprar um lápis? Ó, lápis verde, compre. Então o cara ele não quer ver, mas ele acaba te vendo. E as agências grandes de publicidade chamam esses anúncios que eles pagam, né, de evergreen. Então, o que é o evergreen? Mesmo que esse cara não queira comprar de mim, ele precisa de saber que eu existo. Então, se eu falar vermelho e amarelo, qual é a marca que vai vir na sua cabeça? McDonald's. Se eu pensar em rosa com degradezinho, você vai lembrar do Instagram. Se eu pensar em passarinho azul, que era o antigo Twitter, só de eu falar passarinho azul, você já ia remeter ao Twitter. Então, o evergreen é isso, é fazer com que você ganhe consciência a partir do anúncio estar sendo veiculado em várias mídias diferentes. Porém, isso é caro. Evergreen é para marca publicitária que vai investir 2, 3 milhões em anúncio. É gente que vai investir muita grana em anúncio. Porque é caro você se dividir em várias mídias. Entende? Então, mesmo que você seja pequeno e queira testar o Evergreen, ainda fica-se caro. Por quê? Porque tem um tempo do retorno. Tem um tempo dessa pessoa ir para o meio do funil e ver você como uma oportunidade, né, de compra, ou seja, pô, tem um lanchinho ali do McDonald's, vou lá comer, que eu já vi vários comerciais, já conheço o Big Mac, ou pô, já conheço o bolo de pote da Maria Helena, vou pegar e vou comer o bolo de pote da Maria Helena. Demora a chegar esse meio de funil. Ainda mais o fundo de funil, que é o cara o quê? Se tornar um cliente, precisa de fazer-se uma esteira para esse cliente chegar a ser um cliente comprador. Então aqui a gente fala de conscientização e ali na outra imagem você vê a conversão, que é passando pelas etapas tradicionais de funil, essa pessoa chega a converter você. Só que o microempreendedor, pequeno empreendedor, muitas das vezes ele não tem estrutura. Ele ainda não se estruturou, ele focou muitas das vezes só na questão do funil. E aí, às vezes, ele não consegue converter em venda. E culpa o gestor de tráfego. Mas você entende que precisa de você antes trabalhar na sua proposta de valor e gerar uma percepção de valor real para o teu cliente, para você testar esse tipo de funil. Caso você queira testar, caso você tenha um capital social. Capital social é um valor inicial para você abrir sua empresa. Pô, tenho 30 mil reais de capital social. Vou gastar ali 10 mil reais de tráfego porque eu quero fazer esse tráfego tradicional. Mas ainda assim é um tiro no escuro, porque você vai ter que fazer uma pesquisa quantitativa, que é você tirar para todos os lados e depois você ir segmentando, fazendo a qualitativa, entendendo melhor dos seus clientes. Isso se você entender que você precisa de passar por esse processo. Então a proposta de valor, ela é o diferencial do mercado, para ficar bem gravado na memória de vocês. Então eu escrevi ali algumas
marcas que têm uma proposta de valor forte e mudaram a nossa maneira de linguagem, que tem o post-it, que não se chama post-it, post-it a gente que chama, ele se chama papel autoadesivo, o cotonete, que todo mundo chama, na verdade o nome é haste flexível de algodão, o Bombril, que a gente sempre procura. Ah, eu queria um Bombril quando você vai no mercadinho, mas o nome não é Bombril, o nome é esponja de aço. Gillette, não é Gillette, é lâmina de barbear. Então você percebe que essa empresa trabalhou tanto no evergreen dela, trabalhou tanto na proposta de valor dela, que ela mudou a nossa percepção de procurar esses elementos no mercado. Mesmo que você não compre a Gillette da marca Gillette, o nome que sai da sua boca é Gillette. Por quê? Porque isso já está tão recorrente dentro da sua memória que mesmo que você compre de outra marca, você ainda continua utilizando o nome daquela história que foi construída. Então eles criaram um caminho de comunicação. Em algum momento, se você tiver o poder de escolha, né, poder de compra, você vai optar por aquilo que você já está mais familiarizado. Então, por isso que a proposta de valor é um diferencial que muda de fato o mundo literalmente. E é por isso que eu falo muito que nós somos transformadores, né? A gente precisa, como transformador, mapear os interesses do cliente, pensar no cliente, não pensar no que nós queremos. Nosso papel aqui não é adequar os clientes à nossa linguagem, mas adequar a nossa linguagem aos clientes. Por quê? Porque eles são os nossos compradores. Então imagina o que seria da nossa vida hoje sem o WhatsApp, né? Então você vê como que ele impacta de fato, como que muda o mercado quando uma marca tem uma proposta de valor que a gente compra a ideia e que ela consegue influenciar de fato o nosso mundo, né? Ela não influencia minimamente, ela de fato influencia 100%. Se a gente ficar um dia sem WhatsApp, a gente não sabe o que fazer, vai para o Telegram, volta para o e-mail, volta para o site, como é que faz? Então a gente tem que entender que a gente precisa de ter uma proposta de valor, mesmo sendo uma empresa pequena, para que a gente consiga fomentar esse trabalho de comunicação. E é isso que vai fazer com que exista a retenção de clientes. A Apple trabalha, né, além de reter os clientes e fazer uma pesquisa muito boa de mercado, ele trabalha com a curva de saída, que eu vou falar rapidamente para vocês o que é. A curva de saída é basicamente o que? Ser difícil sair desse cliente, ser difícil largar esse cliente. Exemplo, hoje é difícil você largar o WhatsApp e hoje é difícil você largar a Apple. Por quê? Porque ela tem todo um sistema próprio, tem toda uma linguagem própria. Então, o cara que está acostumado a usar o iPhone, ele para poder sair do iPhone, a curva de saída dele é muito dolorosa. Por quê? Porque ele vai ter que voltar a mexer no Android, que é um sistema completamente diferente, que tem seus benefícios de fato, que eu já falei isso em outra aula. A Apple não é a única maneira de você ter tecnologia possível, existem outras maneiras. Mas caraca, tem que aprender a mexer na câmera, que é diferente, sabe? Então, isso que significa curva de saída. É você criar uma maneira onde seja benéfico para o seu cliente continuar com você. E isso tudo a gente aprende a fazer utilizando o GIG e utilizando outras técnicas de comunicação que faz com que, a partir do que o cliente aprenda a sua linguagem, seja difícil ele aprender uma outra linguagem. Ele tem que querer muito, você tem que decepcionar muito o teu cliente para ele topar aprender uma outra linguagem. Então é importante você reter os seus clientes, né? E aí a gente simplifica como o pós-venda, que muitas empresas falham em ter. Que o pós-venda é você fazer com que o custo de saída seja difícil, você continuar entregando benefícios para o cliente que seja vantajoso ele continuar com você, mesmo que seja muitas das vezes mais caro ele continuar com você, mas pela praticidade ele se mantém como um cliente fiel. Então, na comunicação digital, nós pequenos empreendedores nos beneficiamos a partir de 2020. Por quê?
Porque, cara, para você poder abrir uma loja antes de 2020, antes das pessoas confiarem em fazer compra no digital, tu tinha que pagar 50 mil ou 100 mil numa joia, pagar aluguel, pagar a luz, pagar alvará. Exemplo, eu paguei alvará, eu tenho alvará, porque a minha empresa ela é desde antes de 2020, então eu tenho alvará. Tem vários custos que você precisa de ter para você poder manter uma empresa funcionando. Hoje em dia, você se inscreveu no iFood e tá valendo. Você da tua casa abriu ali e foi, com a cara e com a coragem, entendeu? É importante que você tenha um capital social? É importante, mas se você quiser ir com a cara e com a coragem para você poder abrir teu negócio, você consegue só tendo um CNPJ e vai que vai, entendeu? Não só o iFood. Você consegue abrir um Instagram e vender miçanga, vender peixe, vender o que você quiser e fazer o delivery, né? Fazer a entrega. Você consegue utilizar dentro do iFood só a parte de entrega deles, para caso você não queira contratar um motoboy fixo, porque a sua empresa ainda é pequena, ainda não tem tanto giro, então o motoboy para vocês ia ser muito custoso, então vocês conseguem utilizar dentro da comunicação do iFood desse benefício. E hoje existe mais benefícios ainda, que são as automatizações. Então o sistema de ERP é uma automatização, você conseguir mandar uma mensagem automática para o seu cliente é uma automatização. Vou dar um exemplo. Quando você me segue no Instagram, aparece uma mensagem automática no seu direct. Isso é uma automação que eu criei para que a pessoa já seja topo de funil, já tenha uma relação mais aquecida comigo. Eu falo, aqui eu chamo as pessoas de transformadores, temos vídeos que funcionam assim, 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 pensando nos empreendedores. Caso você queira ver o último vídeo que saiu no YouTube, tá aqui o link. Caso você queira falar comigo, tá aqui o link do WhatsApp. Então, isso já me economiza tempo e isso faz com que o cliente se sinta mais humano, né? Porque humanizado no caso, porque a partir do momento que ele seguiu, ele já recebe uma mensagem. E isso acontece também nos meus vídeos. Exemplos, tem vídeos pontuais onde eu falo, escreva banheiro. E aí a pessoa escrevendo banheiro, ela é redirecionada para o YouTube para poder assistir um vídeo motivacional, porque o vídeo banheiro qual a sua desculpa? Eu montei todo um cenário ali dentro do meu banheiro, né, onde ficou parecendo de fato um podcast, e na verdade é um banheiro, micro banheiro, que eu tenho um banheiro muito pequeno, ele é 3x3, se eu não me engano, e consegui montar um estúdio ali, que ficou mais simplificado, mas foi possível. Então eu mostro que a gente precisa de ser criativo e a gente precisa de transformar mesmo os nossos espaços. E também mostro o meu trabalho, que se caso o único lugar que você tiver para gravar seja o banheiro, dá pra gente fazer também. Então, essa é a importância maior da proposta de valor. A proposta de valor é você definir qual é a importância da sua empresa no mercado. E a percepção de valor é a percepção que a pessoa que está vendo a tua empresa tem de você. Então, são dois opostos. Você pode ter uma proposta de valor que não está ajudando com que o teu cliente tenha uma percepção de valor de você de grandeza. Então, isso faz o quê? Com que aumente o seu custo de aquisição por cliente. O que é o custo de aquisição por cliente? É o custo que você tem para esse cliente poder fidelizar. Exemplo, quando você compra uma embalagem, tem um custo. Se você paga um funcionário para dar um atendimento, tem um custo. Se você personaliza um adesivo, tem um custo. Se você está fazendo tráfego, tem um custo. Então, isso tudo está encaixado dentro do seu CAC, que é o custo de aquisição por cliente. E todo mundo paga isso. Todo mundo paga esse custo. Exemplo, a rede social Instagram, ele paga também um custo para você poder estar ali gerando dados para ele, que é o custo de hospedagem. Ou seja, ele está pagando uma hospedagem para você poder estar ali. Por quê? Porque é importante para ele captar dados para ele poder vender. Mas quanto tempo levou para de fato o tráfego se tornar alguma coisa comum? Muito tempo. Então ele tinha um caixa grande para poder esperar esse tempo e fazer com que existisse percepção de valor e que essa comunicação, que é uma comunicação difícil de você entender,
Exemplo, você não consegue fazer tráfego por conta própria, você tem que contratar um gestor de tráfego para poder trabalhar com os dados e trazer para sua loja. Então é uma comunicação ruidosa e ele entendeu isso pela pesquisa que ele fez e ele topou pagar o valor que fosse para hoje estar colhendo os lucros que ele está colhendo. E aí, a proposta de valor, só ressaltando mais uma vez, ela precisa ser muito clara, porque quanto mais claro é para o seu cliente, mais ele vai comprar de você. Basicamente isso. Se o seu cliente não entende a sua marca, ele não vai conseguir comprar. Porque ele não sabe. Você vai comprar, exemplo, uma caixinha onde você não sabe o que, que tem, para que serve, para que é, se é bom de fato, se não é. Com tanto de informação disponível, com a ampla concorrência que tem, então a proposta de valor precisa ser clara. Não só o seu produto ou serviço, mas a cultura organizacional. Todos os seus funcionários precisam estar alinhados com a sua proposta. Eles precisam estar ali prontos para poder dar aquele suporte para que haja tudo isso que a gente conversou. E aí a força do lápis como símbolo, né? O lápis, ele é o que? A história, é o storytelling. Ele é a conexão emocional que a gente cria. E o fluxo, ele existe a partir de diversos pontos de comunicação. Ele serve ali para você poder filtrar e tá se aquecendo e aquecendo o cliente também. Por quê? Às vezes você faz um fluxo e você já viu que não está funcionando, está gerando um gargalo ali. Quando você já tem essa inteligência de prestar atenção nos fluxos que você está criando, de conversa, de abordagem, às vezes uma abordagem mais coloquial, às vezes uma abordagem mais robusta, falando a gramática corretamente, você vai vendo o seu tom para você poder se alinhar ao seu cliente e fazer com que aquele lead converta. E junto ao fluxo também tem toda a conexão emocional, né? Que o pessoal fala também do mito da garagem, que é quando as grandes marcas contam uma historinha falando que começaram no fundo da garagem, entendeu? A Microsoft até hoje tem ali a casa dela, aonde ela construiu o negócio deles, e eles começaram na garagem. Na verdade, eles não começaram na garagem porque eles não tinham dinheiro, tá? Eles começaram na garagem porque era mais barato começar na garagem, que eles já tinham capital de investimento. Mas eles contam uma historinha da carochinha falando: ah, eles começaram na garagem, que a gente era pobrezinho igual você, e se você se esforçar muito, você vai chegar a ser um bilionário também. Isso daí é o famoso mito da garagem. É o storytelling. Por quê? Porque ele entende que isso faz de fato com que ele consiga se conectar ao público geral. Porque para você conseguir administrar uma empresa bilionária, você precisa de ter CEO, você precisa de ter pessoas que tenham PhD, que tenham uma inteligência, tenham um histórico, né, um capital educacional muito alto para poder gerir um valor muito alto, porque requer mais gestão. Então seria impossível uma pessoa ali de fundo de garagem virar um bilionário de uma hora para outra. Poderia ser até possível, mas ele teria uma equipe ali junto a ele de pessoas que tenham um currículo suficiente para poder dar suporte para ele dentro desses valores exorbitantes, né? Então a força do lápis como símbolo é entender o storytelling. E aí o papel do creator está super atrelado junto com a função do gestor de tráfego. Vou pedir desculpa para vocês só para me ver se está gravando, porque hoje eu estou sozinho aqui, eu não estou gravando ainda. Então, o papel do creator e a função do gestor de tráfego, um une o outro. O creator, ele gera retenção, ele cria segmentação, ele cria uma história. Então, às vezes, uma marca grande quer fazer com que um público XPTO, exemplo, um clube de mulheres que gosta de passar cílios postiço, usar cílios postiço. E aí tem aquele creator que fala de cílio postiço pelo menos 4 vezes na semana. Então aquela grande marca vai pagar aquele creator para poder gerar percepção de valor dentro da marca dela.
sendo que dentro da proposta de valor não ia fazer muito sentido ela, por conta própria, começar a falar de cílios. Então ela traz esse creator para fazer essa conexão. E a função do gestor de tráfego é fazer com que esse trabalho desse creator, que a gente também chama de UGC, faça essa ponte de conexão e o trabalho se expanda. Então, o gestor de tráfego, ele sempre é o cara que traz volume para tua loja. Mas você consegue entender que se você não tiver a tua loja arrumada e você não tiver escovado o dente, e se você tiver acabado de acordar com aquela cara, sabe, aquela cara de sono, aquele cara vai olhar para você, vai olhar para tua casa toda arrumada, toda fedida, vai entrar e vai sair. Então não é simplesmente você pegar e pagar o gestor de tráfego e querer que ele resolva todos os problemas de estrutura. Se a tua marca não está conseguindo vender, o problema é teu. Não é do gestor de tráfego, não é do social media, e a gente vai falar sobre isso. Porque cada um tem sua função, né? O expert em social media, ele é o cara que pesquisa as tendências do momento, organiza os assuntos que estão em alta, gera sua agenda de conteúdo e trabalha em cima daquilo que você mostra para ele que você faz. Ele não tem o papel ali de estruturar a tua proposta de valor, estruturar a cultura da tua marca. Ele não tem esse papel. O papel dele é criar vídeos que estão em alta para que as pessoas te vejam e você consiga ter ali uma prova social. Essa é a função do expert em social media. Quanto melhor for o social media, mais ele vai conseguir fazer entre tendências que estão em alta e conexões com a tua empresa. Mas é só esse o papel dele. Ele não tem papel de fazer a tua proposta de valor. E o gestor de tráfego, né, ele vai fazer a análise ali de testes através de pesquisas e implementação. Então ele faz às vezes testes A, B e C, entendeu? E ele não tá ali também para agradar os seus caprichos, do tipo, eu não gosto de rosa, mas teu cliente gosta. Aí você não bota rosa porque você não gosta. Vira cliente. Você é empreendedor, você é transformador, você está transformando a vida de outra pessoa. Você tem que fazer aquilo que agrada o outro. Tem que parar de pensar em si mesmo. A minha rede social eu não consigo ganhar seguidor, não consigo converter. Eu gravo vídeo todo dia e não consigo converter. E aí eu vejo o vídeo da pessoa e é ela falando pra ela mesma. É ela, tipo, falando, como eu sou bonita. Como meu produto é bom. Como eu sou legal. E o cliente basicamente está respondendo como não dando atenção. Entendeu? Deixando você com seu egocentrismo ali e cagando. Eu sei que você muitas das vezes vê um Reels e o cara fala, você tem que fazer o gancho, o hook, né? Eles falam, tem que ter hook no teu vídeo, porque aí você vai ganhar a percepção do teu cliente, e ele vai assistir o teu vídeo até o final. Você percebe que isso é mais pro creator do que pro empreendedor? Porque no caso você está querendo que o cara entenda a percepção de valor da tua proposta de valor. Então não é só você fazer hook e você ter muitos seguidores, você ter 10 mil seguidores, você ter vídeo viral, porque eu já trabalhei com grandes marcas e aqui vocês vão ver isso, e eles não estão preocupados muito com isso, eles estão preocupados se o cliente está tendo percepção de valor do produto dele e está comprando. Não é sobre, achei muito legal o seu vídeo, parabéns. Dane-se, entendeu? Você é empreendedor. Eu tô falando dessa forma com você porque eu sei que algumas pessoas que vão me assistir precisam acordar. Então eu tô dando esse tapa que foi o mesmo tapa que eu recebi e foi quando eu consegui converter tendo menos de 1.000 seguidores. Eu tenho menos de 1.000 seguidores, eu consigo converter. Então é o que? Porque eu sou sortudo? Não, é porque eu tô ali o tempo todo pensando na minha proposta de valor e fazendo com que a percepção de valor do meu cliente seja alta para que o meu custo de aquisição diminua. Exemplo, se eu estou aqui gravando vídeo com vocês, isso dali está dentro da minha atividade produtiva, isso tem um custo. Então, eu estou investindo em vocês porque eu quero que vocês acreditem que eu posso solucionar suas demandas. Então, é uma troca justa. Aqui, a gente precisa entender que não é um espaço onde a gente cria amigos, aqui é um espaço onde a gente soluciona problemas.
E aí sim a gente pode de fato ter amigos mesmo, porque a partir do momento que você solucionou o problema dele, ele vira teu amigo. Mas não é um laço de amizade de afetividade, é de solução de problemas. O analista de comunicação, ele tem essa função de transformar, né? De pegar uma comunicação que ela tem um objetivo real ali, mas você transpõe ela para poder contar uma outra história. E aí aqui vai ter pessoas que não viram o meu vídeo do Top Empreendedor e eu vou botar depois na pós-edição, porque quem estava lá presente viu a Paula Petrúcio, que é uma expert em comunicação empresarial, e a dinâmica da aula foi sobre... Ela foi contratada pelo Sebrae para falar como a gente precisava se portar dentro do espaço de network, a importância do network, como que a gente utiliza dessa dinâmica para poder criar stakeholders, como que a gente utiliza dessa dinâmica do network para poder converter, como que o boca a boca gera prova social, como que está dentro do evento XPTO pode agregar valor à tua marca. Isso foi o que ela foi fazer. E o que eu quis fazer como analista de comunicação? Eu quis mostrar o resultado da atividade que ela trouxe junto ao porquê do Sebrae ter contratado ela. Então o vídeo em momento nenhum conta sobre agregar valor se vestindo bem, não falar assim, não falar assado, não. Eu peguei e trouxe ali, introduzi ali como as pessoas que estavam presentes estavam sendo transformadas de fato. Não só transformada pela Paula, mas pelas outras pessoas também que palestraram ali naquele momento, né? A Tainá estava ali como incentivadora, porque ela é a nossa coordenadora do Sebrae, do Top Empreendedor. E eu, como analista de comunicação e tendo um hub criativo, tendo uma proposta diferente de comunicação, utilizei também da minha fala para poder desmistificar algumas questões sobre marketing, o que agregou muito valor para mim, porque os tops, né, que é como eu chamo as pessoas do Top Empreendedor, entenderam de fato como é o meu trabalho, porque ele também é ruidoso. Precisa de ter um tempo para você poder entender como que é essa nova comunicação que eu estou querendo trazer para o mercado. Então foi muito positivo e eu quis contar essa jornada. Eu não contei nada do que ela ensinou ali em aula. E isso fez com que as pessoas vissem muito valor nela e com certeza ela contratou outros serviços, porque a quantidade de comentário que teve ali foi fora do comum. Várias pessoas passaram a seguir ela utilizando do storytelling. Então o storytelling não é você contar exatamente o que está acontecendo ali. É você utilizar os objetos materiais e imateriais que estão ali dentro daquele cenário e compor uma história. Você é um contador de história. O analista de comunicação é isso. Ele precisa analisar qual é o valor, como que eu desenvolvo um briefing aqui, entendendo quem são as pessoas que vão me assistir. Então, como que eu posso brincar com esses elementos? E ali eu fiz essa brincadeira e soltei o vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, a nossa missão aqui hoje é construir tudo isso juntos. Aí foi onde a gente trocou o telefone, estamos conversando e tal, estamos conversando hoje. Perfeito. Como a Tainá falou, eu atuo aqui com o Sebrae e também atuo com o Sebrae de outros estados, como Distrito Federal, Amazonas, Bahia, Piauí. Aprender a fazer conexões e já sai aqui com conexões. De lugares e de aquelas experiências. Então, isso talvez possa valer uma adaptação na sua comunicação. Tanto a comunicação durante o evento, para fazer essa marca, para dar essa dica, para mostrar seus diferenciais, quanto na comunicação pós-evento, trazendo esse meio que existe uma marca. E esse é um momento realmente de celebração, um momento da gente estar aqui juntos, se conectando, se fortalecendo. Agora, entenda quais que são os seus serviços, o seu diferencial, a sua proposta de valor, porque isso já vai ter uma grande diferença para vocês. E que a gente possa caminhar nessa jornada do Top Empreendedor juntos.
E aí, agora que vocês assistiram o vídeo, a gente vai falar de uma campanha onde eu fiz um dos meus primeiros day office, que foi com uma marca grande, que foi o Outback Madureira. E houve-se sim uma campanha de day office onde foi utilizada câmeras caríssimas e toda aquela questão publicitária que envolve um valor alto, mas depois, para continuidade, a gente utilizava o celular, né? E a gente utilizou do trabalho do videomaker. Então eu trouxe 2 fotos que foram feitas com o celular, para vocês entenderem que as empresas grandes, elas também economizam valor. Elas também precisam de uma proposta de publicidade que esteja mais focada na tração, no resultado. Em como isso vai agregar valor? Vai agregar valor para o meu cliente? Não tá com uma sombrinha tão delicada como o fotógrafo teria, mas para o cliente médio tá dando o desejo dele comprar. Ele tá conseguindo se identificar, tá gerando identificação porque ele vê aquelas meninas que estão ali presentes e ele fala: caraca, eu me relaciono com ela, eu sou parecido com ela. Então, aquele espaço é para mim. Então gera personalidade, dá personalidade à comida, e até o nome da marca, que é Outback, né, que é uma brincadeira com o Outback, que eles oferecem comidas semelhantes, faz com que eles tenham uma proposta que é até melhor. Por quê? Porque é uma comida mais barata do que o Outback. O Outback, vocês sabem que tem um ticket mais elevado, e são outras pessoas que frequentam, né? São outras classes que frequentam, mas até essas classes A acabaram gostando da performance do Outback e começaram a ir para lá também. Não é por isso que você vê que o Outback hoje tem mais de 30 filiais espalhadas aí por todo o Brasil. Então, quando você tem uma proposta de valor, você transforma o mercado. E é por isso que eu chamo vocês de transformadores, retificando mais uma vez, e essa campanha foi feita por mim. Então, quem vê uma caipirinha, normalmente não vê que houve mais de 300 fotos, mais de 8 horas de gravação, mais de 2 dias de day office, muitos erros e acertos para a gente poder entender qual produto funcionava, qual produto não funcionava, qual tipo de imagem conectava, dava mais engajamento, qual dava menos. Quem trabalha com alimentação sabe que os valores podem mudar drasticamente, existem avarias. Então, muitas das vezes, o empreendedor ele não separa um capital social, vê uma outra marca ali no Instagram postando uma foto e fala: eu consigo tirar também, é só fazer. Mas só que você precisa de trabalhar com toda uma estrutura anterior para que você possa lá na frente colher dos frutos. Se você só quiser colher dos frutos sem ter nenhum esforço, te recomendo jogar no Tigrinho. E aí aqui é a arte em ação. Aqui foi uma foto que eu acho muito legal, que mostra o antes e depois de umas fotos que eu estava fazendo para um projeto pessoal, onde você vê ali uma imagem crua, né, sem nenhum tratamento. Eu tirei um print da foto, que era um vídeo ali, minha irmã estava me maquiando, e ali abaixo você já vê uma imagem aonde, dependendo do fundo musical que você colocar nela, ela já tem uma percepção completamente diferente. Ou seja, essa imagem dali pode remeter ao Egito. Algumas pessoas que olharam aquela imagem falaram: Paulo, você fez algum trabalho voltado para a área do Egito, alguma coisa assim? Ou você quis remeter a carnaval, foi algum trabalho de carnaval, que tem muito dourado ali, então uma brincadeira com a imagem, né, onde você quis, você estava com cabelo black, então você quis mostrar as potências, as multiplicidades que o corpo preto tem. Então você percebe que as pessoas elas vão criando várias narrativas a partir das crenças dela, e foi muito legal brincar com essa imagem, fazer essa produção e ouvir vários pontos diferentes de recorte. Algumas pessoas remeteram até essa imagem como se fosse um luto à arte, como perguntaram se houve alguma coisa na arte onde, porque elas falam que o meu olhar tá meio reflexivo, meio triste,
aonde houve alguma coisa na arte que eu não estou sabendo e você participou de alguma campanha, onde você estava falando que a arte está morrendo, onde você está ali resistindo à arte porque os artistas não estão conseguindo se manter por conta da inflação, blá blá blá. Então, olha quantos locais você consegue chegar a partir de um trabalho que foi feito com celular e teve uma pós-produção, né? E conseguiu, a partir de um elemento material, gerar vários elementos imateriais. E aqui a imagem está ampliada, e aí depois você pode até deixar nos comentários o que você achou sobre essa imagem, como que essa imagem reverberou para você. Eu vou gostar de saber, porque realmente teve uma multiplicidade muito grande de informações quando essa imagem foi veiculada. Então sempre eu fico curioso para poder saber como que você vai sentir essa imagem, como essa imagem vai bater em você. Aqui tem uma outra imagem, né, que foi tirada com o iPhone, e tem um antes e depois. Que essa imagem ali tá um fundo de uma cadeira, mas só que o olhar, né, do editor sabe que mesmo às vezes com um fundo que não é o mais adequado, com uma luz mais estourada, com a foto que estava em RAW ali, você sabe que na pós-edição você vai conseguir compor a imagem, a mesma foto, com elementos onde você vai poder valorizá-la, onde você vai poder acrescer valor, percepção de valor na imagem. Então a gente tem também esse trabalho de pós-produção para poder agregar valor a qualquer imagem que a gente esteja tirando. Mas como que a gente faz isso? Com um briefing. A gente precisa de ter em mente o que eu quero passar com essa imagem. Qual que é a proposta inicial dessa imagem. Mas entendendo também que a percepção de valor dessa pessoa, essa pessoa parte de uma crença, de um histórico, de um meio onde eu não resido. Então essa imagem pode ter várias interpretações que para mim vai servir como dado, de pesquisa para eu poder fazer algumas modificações ou me valer de algumas ideias que vai gerar mais valor, que vai gerar mais tração nas minhas vendas, que vai gerar mais tração no que eu estou criando como proposta. Então a proposta de valor ela é modular, ela não é fixa. Decidi que o meu mercado não vai trabalhar com pessoas veganas. E aí pessoas veganas começam a querer se consumir do seu produto porque por algum motivo o seu produto não tem nenhum item de origem animal. Você realmente vai ficar resistindo a essa proposta de valor porque você não gosta de vegano? Ou você vai começar a falar, gente, meu produto é vegan. Ó, eu não como carne. A minha marca, não, a minha marca carne jamais. Então você tem que deixar o teu cliente falar para você poder vender, mano. Sai dessa eu sei que a gente é um pouco egocêntrico porque eu também me vejo nesse lugar. Eu também cometi falhas utilizando no meu egocentrismo, mas só que depois de anos nessa jornada como empreendedor, né, e trabalhando, fazendo com que as pessoas quebrem crenças limitantes, eu fiquei mais flexível. Se eu vejo que tem um outro lugar onde eu posso ir, que vai fazer com que eu me conecte melhor aos meus clientes, é nesse lugar que eu quero estar, mesmo que isso tenha que mudar algumas crenças pessoais minhas, entende? Então aqui tem 3 coisas que eu quero que vocês tenham em mente. Vocês precisam organizar o fluxo editorial de vocês, ou seja, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer para o mês. Porque o meu day office, que é um dia de gravação para 30 dias de conteúdo, eu organizo primeiro o que eu vou fazer de conteúdo, analiso o que é a empresa da pessoa. E aí depois no day office a gente vai gravar um dia inteiro que essa pessoa vai separar para mim, ela vai receber esse briefing e a gente vai trabalhar em cima desse escopo que a gente construiu junto. E ali tem alguns programas de pós-edição que o Snapseed ele é gratuito, o HiPic ele é semi-gratuito para você poder ter acesso a alguns benefícios dele. Você precisa de pagar. Tem um Procon ele é pago, mas vocês podem usar o Snapseed porque aquela imagem que eu tinha feito da menina
foi feita no Snapseed, e aquela outra imagem minha que também foi tratada foi feita no Snapseed, que ele é gratuito. O Procon ele é mais profissional, é porque ele permite que você articule melhor, construa melhor a questão da imagem, porque você pode mexer no ISO, pode mexer no obturador, pode mexer na abertura da lente, fechar mais a lente, então ele te dá esse fluxo mais profissional para você poder trabalhar. E o fluxo é o fluxo de conversas. Como que eu estou fazendo o meu fluxo de atendimento? Qual fluxo humanizado que eu estou utilizando que está tendo mais conversão? O que eu preciso de mudar? Desses 50 clientes, qual foi o tipo de conversa que eu utilizei que de fato gerou uma venda? E qual foi o que não gerou? Então, é entender, perceber essa questão do fluxo para que a gente possa trabalhar melhor com a questão de retenção e de conversão mesmo, diminuir o seu custo de aquisição. Porque percebe que se você organiza o seu editorial, o seu fluxo, você já vai ganhar um tempo muito grande. Aí junta com uma automatização, ou seja, de mensagens automáticas pelo robozinho. Vou botar o robozinho assim que foi mais fácil de vocês entenderem. O robozinho já usando um fluxo que funciona. Aí você não precisa mais do Settler, que é aquele funcionário que é o cara que está ali para poder organizar. Entendeu? Você já dispensa um funcionário extra que ele faria esse trabalho só de organização editorial e você precisa só de um closer, que é aquele funcionário que vai estar na tua loja, caso você possa ter, que ele vai só fazer os fechamentos, passar a maquininha, porque o fluxo de conversa já está todo montado. Então, o seu treinamento também desse funcionário fica muito mais fácil, porque você já tem um fluxo organizacional todo completo, já tem uma cultura da empresa, já tem uma proposta de valor. Então aquele funcionário que está dentro da sua empresa, ele precisa de estar dentro dessas propostas para que você consiga ter uma captação melhor de leads. Então precisa-se trabalhar na estrutura para depois pensar em escala. Não existe escala sem estrutura. Escala sem estrutura para mim é tigrinho. Sinto muito falar isso para vocês, mas E o aplicativo que eu utilizo para poder fazer a organização editorial, as pessoas que fecham comigo, eu utilizo o Trello, que ele é gratuito, tá? Ele não é pago. Então você pode entrar lá e fazer por conta própria, começar a se organizar. Esse daqui é o sistema de produtividade pessoal, que o Trello também te ajuda a você ser mais produtivo e mais organizado. Aqui estão os programas de pós-edição, e eu gostaria de ressaltar essa imagem, que eram as imagens que eu utilizava para poder fazer a captação dos meus clientes com o meu Media Kit, né, que eram clientes classe A. Então eu precisava de ter uma postura completamente diferente da postura que eu tenho hoje, porque eu entendi que quando eu conto a minha história, as pessoas se conectam muito mais. Eu sou um menino, né? Vou falar rapidamente da minha história aqui. Calma aí, tem um Mind Master que é o de fluxo. E agora deixa eu contar a minha história. Eu sou um menino que era de classe média, meu pai era do Banco Bradesco, decidiu sair do banco. Com o capital social que ele teve, ele abriu uma empresa, essa empresa quebrou. Eu, de um menino classe média, me vi entrando dentro da periferia e entendendo como que a comunicação é diferente quando você parte de um outro capital social. Então essa transição para mim foi muito dura no começo, mas fez com que eu tivesse uma abrangência mental muito maior. Por quê? Porque eu consigo entender de onde parte muitos elementos de conversa, porque eu estive em dois universos completamente diferentes. Então isso agregou valor para mim, mas só que eu ainda tive uma resistência no começo da minha marca em me mostrar as minhas vulnerabilidades. Porque é comum, se você é de uma marca classe A, você não mostrar suas vulnerabilidades. Você não vê a Vogue mostrando que o diretor de produção está trabalhando 16 horas por dia e está tendo que tomar medicação para não ficar doido, sabe? Só mostra a modelo elegante e pronta. Então eu tinha essa referência inicial e depois eu fui entendendo que pela
pelos meus clientes, quando eles sabiam da minha história, eles se conectavam muito mais, porque eles viram que eu comecei de baixo também. Eles viram que eu comecei de um Xiaomi Mi 9 Lite e cheguei a fazer campanhas internacionais, né? Que eu participei do Expo Favela na França e participei também do ICUI, que é o Institute Cultural International, lá na Itália, em Veneza. Então, o meu Media Kit conseguiu transitar para outros países, aqui também no Brasil, consegui trabalhar com marcas grandes, né, como Adriano Story, Aba Cake, e fiz um produto que entrou dentro do mercado Zona Sul, sendo um menino que hoje é um favelado. Hoje eu não sou um menino classe média. Então eu comecei de baixo, com um capital social baixo, que eu tive que juntar aos pouquinhos, foi um capital social de 30 mil reais, né, e consegui comprar todo o equipamento, é o equipamento que eu utilizo hoje, e fiz uma campanha que talvez uma agência de publicidade ia cobrar um valor 4, 5 vezes maior, e todas as pessoas que... Quase não, gente, com certeza. E essas pessoas não poderiam chegar aonde elas chegaram comigo, porque eu criei um fluxo, né, de trabalho que é otimizado para performance e faz com que ele seja mais barato, mais possível a algumas empresas que já são, né, mais estáveis. Então eu consigo me conectar muito mais com um empreendedor quando eu entendo que a minha campanha publicitária reduz em torno de 80% do custo de uma agência publicitária tradicional, de fato. E isso é importante por quê? Porque a gente faz mini campanhas. Então a gente vai fazendo várias campanhas pequenas e consegue analisar qual campanha que está veiculando melhor, e assim começa a ter tração através, né, de uma estruturação anterior. Eu sempre falo que para você poder ter tração, você precisa ter estrutura. Senão você não consegue comportar um aumento de vendas, por exemplo. Você não consegue comportar uma mudança mínima no seu produto para você poder captar essa gama de clientes que se interessou pelo seu produto, mas você não estava pronto para poder recebê-los. Então, o objetivo todo é que você consiga passar por todos esses pormenores e eu esteja junto com você ali como seu sócio digital, te mostrando os dados, né, e ajudando você a fazer uma comunicação que converse com as necessidades do seu cliente. Então, como que eu começo, né? Aí aqui é o tiro-alvo publicitário. Eu sou brincalhão. Então, vamos falar do tiro-alvo publicitário. Você começa com a sua big idea, que é o quê? Eu quero fazer algum negócio, quero trabalhar com macramê, quero trabalhar com biscuit, quero trabalhar com bolo de pote, quero trabalhar com marcenaria. Aí tem a sua proposta de valor. Aí dentro da sua proposta de valor você vai fazer o seu primeiro refinamento, que é o quê? O branding, que você pode tentar fazer por conta própria ou contratar um designer para poder estar fazendo ali o manual da sua marca, te ajudando a desenvolver a cultura da tua empresa, fazendo com que você tenha uma proposta de valor que tenha uma percepção do teu cliente mais assertiva. Ficha técnica, que é o quê? Fazer a pesagem dos seus produtos, saber quanto que custa o quilo da carne, quanto que custa 100 gramas de carne, quanto que custa 100 gramas de arroz, para você conseguir precificar, né, o seu markup, que é você ter o valor do custo e o valor da venda, e o valor da venda suprir o seu custo e você ter lucro para poder pagar as alíquotas, né? E também os outros gastos de operacional, funcionário, e ter o seu prolabore. Então você precisa fazer uma ficha técnica por causa disso. Se você for um prestador de serviço, você precisa calcular a sua atividade produtiva e o seu tempo de ociosidade, que é o quê? O cálculo que você faz de hora, quanto que vale a sua hora, para você poder saber quanto que você vai cobrar do serviço, porque prestador de serviço também paga impostos, né? Paga vários impostos ali, dependendo do que você está inserido. Se você for MEI, você vai pagar o DAS, que é um valor mais simbólico, até 80 mil reais de faturamento é o DAS, né? Que ali você vai pagar uns 80 reais por mês. Se você for ME e
optar pelo Simples Nacional, você vai estar pagando 6% de imposto. Se você optar para ser agência, aí já vem um valor maior, porque sai do anexo 3, então você já vai pagar 16% de alíquota de imposto de renda por serviço prestado, e a alíquota ela é deduzida pelo valor bruto. Então ela já começa a partir de 16% e vai só aumentando. Então, cada um no seu quadrado. O day switch seria as automações. É quando a pessoa fala: Paulo, eu não quero só um day office, eu quero que você faça o day office para mim, e eu quero que você faça as automações também para mim poder ter um fluxo interessante dentro dentro dos meus serviços de ERP. Eu preciso que isso funcione. Então tá vendo que você está chegando mais pertinho do alvo? Aqui, ó. Você já está aqui, ó, mais pertinho do alvo. Aqui talvez você já consiga ter umas mini vendas. Mas vendinhas já começou a acontecer aqui. E aí quando você consegue a cultura da empresa e o tráfego, um tráfego baixo, só para você poder ter um dado quantitativo, você vai conseguir chegar mais perto do alvo, mas você ainda não vai chegar onde você quer. Porque a cultura da empresa é o seu alinhamento. A cultura da empresa é você percebendo que você está no caminho certo e que os seus clientes estão te entendendo. Mas o que vai fazer de fato com que os teus clientes te entendam são os dados da percepção de valor que eles têm de você. Então, tipo assim, cara, eu preciso aumentar a percepção de valor do meu cliente. É o melhor que você pode fazer. A melhor coisa que você pode fazer é você entender de fato qual é a crença do teu cliente, o porquê que ele está comprando de você, quando ele está comprando de você, onde ele está comprando de você, todas as informações de onde, porquê, quando e o que. Você precisa de ter isso muito determinado na sua cabeça. Então, para você poder ter a percepção de valor do teu cliente, você percebe que você precisa ter uma proposta de valor? Que se você não tem proposta nenhuma, se você está criando a tua empresa assim a la Bangu, as pessoas estão percebendo o quê? Se não tem nada para elas perceberem, se não tem proposta de valor. Então você percebe um gargalo aqui, onde você já precisa de mexer. Então, o marketing tradicional, ele é para rico. O marketing do creator, ele é para o creator. Aqui a gente está falando do marketing para o empreendedor, né? Que eu gosto de trabalhar com a comunicação, porque isso daqui não é nem marketing. Aqui eu estou falando um pouquinho de gestão empresarial, aqui eu estou falando um pouquinho de sociologia, aqui eu estou falando um pouquinho de filosofia pessoal, aqui eu estou falando das minhas crenças, aqui eu estou incluindo vários conjuntos, né, que faz com que a minha proposta de valor seja única. Eu estou trazendo para vocês a zero custo para vocês poderem implementar no negócio de vocês, e muitas pessoas que estão em algum gargalo consigam sair desse gargalo, porque informação é poder. Então por isso que eu estou dando esse poder para vocês, porque eu acredito que todo mundo que está investindo em mim, assistindo o meu vídeo, merece ter uma informação de qualidade. E se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, porque esse vídeo está sendo regravado, né? O vídeo anterior as pessoas me perguntaram, no final eu vou tirar algumas dúvidas do vídeo anterior do que as pessoas me falaram, do que eu lembro, porque foi ontem. Mas se você tiver ainda alguma dúvida, você pode deixar aqui no comentário que eu vou tirar todas as dúvidas que você tiver, tá? E ali a venda, você já viu que ela já está acertando no alvo. Por quê? Porque ali a venda ela vai trabalhar o quê? Melhora da automação, melhora da automação, melhora da automação. Eu vou estar ali só focando em, morango tá vendendo pra caramba. Então eu vou fazer um anúncio para o pessoal saber que eu vendo morango. Banoffee está vendendo muito, custo baixo, alta lucratividade, dura bastante no congelador. Vou botar Banoffee para poder vender no valor XPTO, porque a percepção de valor do meu cliente também aumenta o valor do meu serviço. Então eu posso botar um Banoffee a R$28 que esses meus clientes vão comprar, porque eu criei toda uma campanha publicitária ali que me permite vender um Banoffee a R$28, e eu não vou só tirar esse lucro para mim. Eu vou poder
contratar uma pessoa mais qualificada para poder dar um atendimento, eu vou poder investir num refrigerador maior para poder ter ali mais produto, eu vou poder investir em mais estoque para me poder pagar menos valor, e aí depois que eu for eliminando esses custos todos, eu vou conseguir tirar uma Prolabore. Então você consegue tirar um Prolabore um pouco maior fazendo também a estruturação, que é o objetivo final, fazer você ganhar dinheiro. E aí eu falo aqui do tráfego de funil tradicional, que ele começa a partir do Evergreen, né? E aí ele tem um tempo ali de dados de 4 meses. Se você for botar R$1.000 por mês de tráfego, você vai ter ali pelo menos uns 4 meses para você conseguir fazer um funil, né? Porque para você poder ter um funil mais rápido, você ia ter que botar um valor maior. E aí eu tô falando aqui de empresas pequenas, e eu sei que empresas pequenas não vão conseguir colocar mais do que R$1.000 por mês de tráfego. Então o topo de funil é o quê? Queria ser prêmio para não olhar para sua cara. Essa é a verdade. O cara que tá na rede social, ele tá vendo vídeo de gatinho, tá vendo meme, tá vendo várias outras coisas, tá vendo, sei lá, uma aula de filosofia, tá fazendo a vida dele, aparece um anúncio teu lá, sabe, chato, e aí ele não queria te ver, mas que ele te veja 5 segundos, ele já sabe que você existe. Então é o quarto estágio. E ali o terceiro estágio opa, vou ter algum comportamento aqui. A gente conseguiu criar algum vídeo que esse cara parou e assistiu. Pela primeira vez ele assistiu. Ele entendeu a tua proposta de valor. Porém aqui você está atirando para todos os lados. Se você fizer o tráfego de funil tradicional, você está saindo atirando assim, tu tem uma metralhadora e tá assim, atirando para tudo quanto é lado, fazendo geolocalização, você não faz ideia de quem são essas pessoas. E aí você vai fazer com que essas pessoas fiquem interessadas em você, e você vai precisar de continuar fazendo anúncio, e aí no final você vai conseguir ter conversão. Porém, a taxa de conversão tradicional de um anúncio, pode aparecer um gestor de tráfego aqui e ele vai confirmar, é de 1 a 3%. Então, se você mandou o anúncio para 100 mil pessoas no quarto estágio, você vai ter aqui 1% dessas pessoas. E 1% dessas pessoas é o quê? 1.000. Aí estou interessada. 100. Aí vou comprar de você. De 100 a 300 pessoas vai comprar de você. Então você precisa de ter um valor de venda do teu ticket que cubra o investimento que você fez de anúncio, o valor que você investiu no gestor de tráfego e o lucro. Entende que o tráfego ele traz dinheiro, mas ele não é essa bola toda que o pessoal tá pintando? E eu não tô aqui jogando areia não, porque é assim que eu faço dinheiro, tá? Mas eu faço dinheiro trabalhando de uma outra forma. Eu entendo que tem um alter ego PJ, que eu tenho uma aula específica sobre isso, tem um card aqui em cima que vai aparecer para poder falar sobre isso para vocês. O alter ego PJ é o quê? Como eu me posiciono na rede social. Deixa eu ver se está gravando mais uma vez. Tá gravando. Então, o alter ego PJ, ele é o quê? Você perde 5 minutos do seu dia para gravar conteúdo, normalmente. Sobra ainda 23 horas e 55 minutos. Aquilo dali é você? Não. Aquilo dali é uma parte de você que você permite que as pessoas vejam. Então eu comecei a entender que existe um alter ego PJ, um outro eu. E esse outro eu, ele tem uma linguagem própria. Ele tem um jeito específico de se comunicar. Ele tem uma estruturação ideológica. Por quê? Porque ele trata a partir de segmentação. As pessoas estão me assistindo por conta do recorte que eu faço a elas, da minha vida. Entendeu? As pessoas às vezes estão me seguindo porque eu sou engraçado, elas estão me seguindo às vezes porque eu trago uma informação, elas estão me seguindo às vezes porque eu trago uma informação e isso é engraçado, mas aquilo dali é só um recorte de mim. Ela não me vê encostando a cabeça,
entendeu? Peidando, elas estão vendo o que eu quero que elas vejam. Então, a gente entendendo que existe um alter ego PJ nosso, a gente tem que trabalhar para que esse alter ego consiga aumentar a nossa retenção de 30% a 60% na nossa estruturação. E essa estruturação vai fazer o quê? Com que melhore a nossa margem de retenção e de faturamento. Ou seja, a retenção, você já sabe o que é o fluxo de saída. A pessoa cria uma relação de amizade, de intimidade com você, então ela fica retida ao que você tem a oferecer e você consegue aumentar o seu faturamento porque você pode aumentar o seu ticket porque essa pessoa confia naquilo que você quer trazer. E ali você não está sendo maquiavélico. Ali você investiu nessa pessoa, você investiu no seu produto e por conta disso o seu produto tem um custo diferenciado, porque você entrega uma proposta de valor competitiva no mercado. Não tem ninguém igual a você. Você precisa de entender que você precisa ter um produto ou serviço que seja diferente. Se você for vender mais do mesmo, é competição de preço. É por leilão. Então o alter ego PJ passa pela estruturação ideológica, que é eu perceber como você sorri, como você gesticula, como você fala, como as pessoas falam com você, como as pessoas te percebem. Realmente eu fazendo um check-up geral, uma anamnese ali de como que você se comporta, né? Então dentro desse trabalho de estruturação, eu primeiro entender como você se comporta e é muito importante que apareça a sua imagem, porque a sua imagem ela é o maior storytelling que tem hoje, né? É o seu maior diferencial. A sua história é o seu maior diferencial no mercado. Por quê? Porque não tem ninguém igual a você. Então, se você joga o teu produto na frente da tua imagem, você já entra ali no campo de alguma coisa que já existe. Porque hoje é muito difícil alguma coisa que não exista, percebe? Existe um microfone, existe tripé, existe carregador, existe muita coisa. Então, o que não existe tanto? Histórias. Existem histórias similares, mas não existem histórias iguais. Essas histórias similares se conectam às histórias que são únicas. Então, é por isso que eu parto desse princípio do bem imaterial. Por quê? Porque ajuda a melhorar o seu faturamento e ajuda você a ter mais organização e estruturação. Então, dentro dessa estruturação ideológica, que vai estar lá em brand, cultura da empresa, todas essas coisas, tem o editorial, o fluxo de conversa, que são as automações que vão entrar no Instagram, que eu não sei se eu já falei aqui, mas se eu não falei eu vou me repetir. Quando você entra no meu Instagram, você recebe uma mensagem automaticamente no seu direct, e essa mensagem vai ter um fluxo de conversa automático, bem humanizado, porque eu já sei minimamente como que as pessoas querem ser recebidas por mim no meu direct, e aí ela vai ser orientada para o meu WhatsApp ou para um vídeo no YouTube que vai ajudar ela a entender como é que funciona a dinâmica do marketing digital, abrir a cabeça dela e ver se vale a pena ela fechar comigo, se ela tem hoje capital social para poder fechar comigo. E aí depois vem o tráfego, e aí no tráfego a gente fica em teste e escala. Mas você percebe que agora o tráfego e o teste e escala, ele está partindo de algo que está estruturado. Então é muito mais fácil do que você já partir direto para o tráfego. Eu tenho uma empresa, vou contratar um gestor de tráfego, gastei R$8.000 e não deu resultado nenhum. A culpa é tua, que você não estruturou. Para de botar a culpa no gestor de tráfego. Porque eu ouço muito empreendedor botando a culpa no gestor de tráfego, e quando eu vou fazer uma anamnese, eu vejo que ele não tem nenhuma estruturação, não sabe nem a proposta de valor dele. Então a culpa é sua. A culpa sempre é do dono. A culpa sempre é do dono. Seja por o dono não fazer uma capacitação para poder entender como que funciona minimamente o trabalho dessa pessoa contratada, ou seja porque ele não teve um carinho próprio de construir uma proposta de valor e entender que ele é um transformador no mercado, que ele tem um papel. Aqui estão alguns gurus de marketing, né, que eu fiz a mentoria, paguei a mentoria. Lígia Temes, Ícaro Carvalho, Hannah Franklin, Leandro Ladeira, Venda Todo Santo Dia, História 10X, Paulo Cuenca, tem o Wesley, eu estudo neurociência, PNL, Gil Becker, JJ,
tem a Priscila, a Regiane Toigo e assim por diante. Tem profissionais, sim, que são reais. E eles ensinam mesmo, eles dão esse tapa na cara, falando que a vida não é um morango, mas eles te ensinam a estruturar e cada um dentro do seu nicho, né? Aqui são vários nichos diferentes, eu estudei todos esses nichos, que para mim entender, eu precisei de estudar todos esses nichos diferentes para conseguir criar uma proposta de valor que fazia sentido para mim e para a dor do meu cliente também. Porque o que aconteceu? Aqui já para fechar, o que aconteceu, porque que eu saí daquela imagem do terninho e mostrei minha cara de cansado. Porque os meus clientes, eles usavam a estratégia de marketing que eu conhecia, que era fazer conteúdo todo dia, eu editava o conteúdo, postava nas redes sociais, eles tinham que gravar a história todo dia, e aí ainda tinha que trabalhar, então ele sempre estava sobrecarregado porque ele era um creator e era um empresário ao mesmo tempo. E quando eu criei o Day Office, foi para ele poder em um dia ter conteúdo para o mês todo e esquecer rede social, junto à automação que faz com que você não precise ficar respondendo perguntas que são muito topo de funil e que não conversam com a realidade do empreendedor, porque você não tem tempo, você tem que fazer fluxo de caixa, você tem que fazer reposição de estoque, tem que às vezes dar um suporte ao funcionário, tem que fazer a gestão da empresa. E foi assim que eu criei o Day Office, foi assim que eu criei o meu hub criativo, né? Que é a equipe que trabalha hoje comigo, que todos eles são PJ e que fazem com que eu consiga fazer essa gestão, né? Que é o gig mais a questão toda publicitária ali de estruturação, de alter ego PJ, de trabalhar com seus objetos materiais e imateriais, que independente de onde você estiver, até se você só tiver um banheiro para poder gravar, é possível que você consiga vender um serviço de valor. Então, muito obrigado por vocês assistirem. Tinha uma dúvida de duas pessoas que assistiram a aula que eu vou tirar agora, que foi do outro vídeo, do vídeo gravado, eu vou tirar porque o outro vídeo áudio ficou ruim, que foi, Paulo, eu ainda me sinto muito sobrecarregada. Então, para você tirar essa sobrecarga, para de gravar hoje e você vai entrar lá no Trello e você vai construir tudo que você vai fazer no teu mês. Exemplo, dia 1 eu quero postar isso, dia 12 eu quero postar isso, dia 13 eu quero postar isso, dia 4, nananã. E aí você vai separar um dia, você vai gravar tudo, todo o material. E no segundo dia você vai editar se você souber editar. Se você não souber editar, você vai postar do jeito que você sabe. E aí você vai deixar tudo agendadinho. Tudo já agendado. Tem como agendar no Meta Business os posts. Então você pode fazer ali o agendamento manual. Tem outros agendamentos que eles conseguem trazer dados melhores? Tem. Mas aí eu tô falando para você poder sair da estaca zero, tá? Então eu me conectei com os meus clientes a partir do momento que eu mostrei para eles que eu preferia alugar um espaço pequeno, que foi esse espaço dali, foi um espaço alugado para mim poder fazer a campanha que foi para Paris e para Itália. E essa campanha foi uma campanha gigantesca que foi para várias marcas, né? Pro Expo Favela, para todos os lugares que eu falei. E eu pagava R$400, né? 400 não, eram R$500 de aluguel. Eu levei os meus spotlights ali e consegui fazer toda a comunicação, o Media Kit que precisava de ser feito. E eles conseguiram alavancar o negócio deles, escalar o negócio deles. Então a minha proposta é sempre focar em tração, né? Às vezes não vai dar para a gente focar só em tração, por quê? Porque o seu público é um público A, então a gente vai precisar de às vezes alugar um estúdio que seja em outro lugar, que dê mais suporte, utilizar mais materiais, mas a questão dá para começar com um day office, dá para começar com um investimento pequeno de R$1.500 a R$4.000, né, no lugar de uma joia que era 50 mil mais um contrato de 2 anos. Então eu consegui reduzir bastante o custo, né? Se você estiver aí se sentindo sozinho,
entre em contato comigo. Esse daqui é o meu momento do jabá. Mas se você ainda não sabe e você não tem dinheiro para poder me contratar, assiste os meus vídeos que eu tô dando aí gratuitamente para vocês, ensinando os porquês dos porquês de não estar funcionando, e vai assistindo o vídeo até você ir tirando todos os gargalos que estão impedindo da sua empresa escalar. Muito obrigado por você me assistir até aqui. Deixe o comentário da sua pergunta aqui abaixo e fique atento que tem outros vídeos anteriores também, onde eu falo com mais detalhes sobre todos os assuntos que foram abordados aqui. As aulas, elas são progressivas, né? Então, se você ficou sem entender alguma coisa ou outra, você tem que assistir algum vídeo anterior para você conseguir tirar todas as suas dúvidas, mas pode deixar as dúvidas aqui, porque isso também engaja o vídeo no YouTube e faz com que seja a dúvida de outras pessoas também sendo respondidas, porque tem gente que tem vergonha de perguntar, tá? Não tenham vergonha de perguntar, gente. Um beijo.